Norman Powell é o novo jogador do Miami Heat, John Collins é o novo jogador do Los Angeles Clippers, Kevin Love e Kyle Anderson, mais uma escolha de segunda rodada de 2027, foram enviados para o Utah Jazz. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre essa grande troca envolvendo 3 times, que aparentemente foi um movimento um pouco menor, só que é um movimento que eu vejo que vai desencadear mais trocas num curto período de tempo. Eu acho que essa não vai ser a última movimentação que 2 desses times, pelo menos, vão fazer ainda nessa off-season, o que me deixa muito animado porque os times estão movimentando mais e vamos chegar para a próxima temporada ainda com mais modificações, então isso me reforça a ideia de que vai ser uma NBA completamente nova temporada 25-26. Tirando pelos times que apenas asseguraram suas escolhas de draft, os times que estão num patamar assim de não modificamos nada porque isso aqui tá dando certo, como é o caso do Oklahoma City Thunder, mas o restante da liga, todo mundo modificou de alguma forma. Ou perdeu o jogador, ou perdeu o pique, ou perdeu o jogador e pique, ou então assinou o jogador na agência livre, e eu venho comentar hoje sobre esses 3 times e como essa troca pra mim pareceu meio burra do ponto de vista de uma das equipes que praticamente só saiu perdendo se não aconteceu uma segunda troca logo em seguida dessa. Então se você está chegando por aqui agora, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like agora ou no final do vídeo caso você goste do conteúdo. E se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar aquele like porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais delongas, bora começar. E eu gostaria de começar comentando sobre o Utah Jazz, porque o Utah Jazz foi um dos times que mais perdeu nessa off-season, na minha humilde opinião. Perderam o Jordan Clarkson a troco de nada para o New York Knicks, que assinou um contrato com a equipe de Nova York. Perdeu o Collin Sexton numa troca para o Charlotte Hornets, que, ao meu ver, saíram perdendo também. E agora eles perderam o John Collins para trazer Kyle Anderson, Kevin Love e uma escolha de segunda rodada. Todas as trocas envolvendo escolhas apenas de segunda rodada, eu vejo como uma troca que o time perdeu, porque a gente não sabe o quão ruim já vai ser uma escolha de segunda rodada que não é uma pick boa. Então eu vi ontem, por exemplo, as movimentações que eu comentei com vocês, de times fazendo trocas por apenas escolha de segunda rodada, como foi o caso do Cam Whitmore. Eu acho que trocar um cara que foi first pick não foi um movimento tão bom, tendo em vista o teto que tem o Cam Whitmore, por exemplo. E você trocar o John Collins, que pode não ser o nome ideal para você jogar na 3 e na 4 do seu time, tendo em vista que você tem Lauri Markkanen e também Walker Kessler, também não é um cara muito barato para você manter vindo do banco para essas equipes. Você ter esperado tudo isso para trocar esses 3 nomes que eu citei agora das trocas que o Jazz, ou as percas que o Jazz teve nessa off-season, pode significar que você está supervalorizando muito os contratos que tem na mão. Você está supervalorizando os jogadores que você tem na mão. Isso acaba complicando quando você demora demais para fazer a troca. Talvez eles tenham demorado demais para trocar o Jordan Clarkson. Talvez eles tenham demorado demais para trocar o Collin Sexton. E agora talvez tenha demorado demais para trocar o John Collins, uma equipe que estava claramente com intenções de tancar, de segurar para a próxima rodada, de tentar ir atrás de um Cooper Flag, de um Dylan Harper, né? E acabou não dando certo. Então o Utah Jazz deveria dar uma certa aliviada ali na questão de, mano, sempre vamos levar vantagem porque o nosso GM é o Danny Ainge. Quando você tem um cara que tem a fama do Danny Ainge, do trade Ainge, né? O trocador Danny Ainge, um cara que sempre quer levar vantagem em todas as trocas que ele participa, acaba que a maioria dos outros GMs não querem fazer negócio com esse cara, porque esse cara sempre vai querer levar muita vantagem em tudo. E em trocas da NBA sempre vai ter uma que você vai perder para você ganhar em outra, né? Você vai ter que ceder um pouco daqui para você ter uma vantagem escondida ali, digamos, nem que seja em questão monetária, para assinar um cara na agência livre e fazer umas movimentações assim. Enquanto o Danny Ainge, aparentemente, ele só quer ganhar 100% das vezes. E a melhor forma de você evitar perder num negócio com um cara desse é você não fazer negócio com ele. E eu sinto que aconteceu mais ou menos isso nessas peças aí que eles tinham na mão, e agora pode acontecer isso num futuro a curto, médio prazo, assim, se tratando de Lauri Markkanen e de Walker Kessler. Inclusive, os rumores que estão falando que o Walker Kessler, eles estão solicitando um jogador jovem em 2 picks. Se não tiver nada de errado com a questão de saúde do Walker Kessler, como tinha do Mark Williams, o que eu acho que não tem, é a primeira vez que eles estão declarando que estão aptos a ceder um pouco para perder um jogador e não desvalorizar mais ele de alguma forma. Então, pra mim, eu acho que essa foi a perca, assim, do Utah Jazz. Eles receberam a escolha de segunda rodada, um veteranaço que já tá próximo ali de aposentar os tênis de basquete, que é o Kevin Love. Eu acho engraçado que a carreira do Kevin Love, depois dele ceder, assim, meio que dá um passo pra trás, podemos dizer, pra ser a terceira opção lá no Cleveland Cavaliers, mais ou menos o que o Chris Bosh fez saindo do Toronto pra ir pro Miami, acabou desvalorizando um pouco o legado dele, porque ele era um jogador muito bom. Então ele é visto o cara que ganhou o título jogando como a terceira opção de Kyrie Irving e LeBron James, sabe? Mas tá, um veteranaço que vai ser uma figura, assim, de exemplo, de mentorar jogadores mais jovens. Receberam o Kyle Anderson, que é uma opção sólida vindo do banco ali, um cara pra você entregar 15, 18 minutos
fixo ali, sem se preocupar muito, que ele tem aquele jogo completinho, arma um pouco, defende um pouco, pontua um pouco, não faz nada de excepcional, mas é o slow-mo. Então talvez esse movimento tenha sido apenas para abrir um pouco mais espaço no cap, até porque o Utah Jazz, depois de todas essas movimentações que eles sofreram, né, fizeram ou sofreram nessa off-season, criou um total de 26,6 milhões em trade exception, em exceções de trocas, né, e ainda por cima está aproximadamente 40 milhões de dólares abaixo do second apron. Então é um time que tem espaço para trazer praticamente qualquer superestrela aí da liga, tirando o Shai Gilgeous-Alexander seu novo contrato, que eles conseguem pagar com uma certa tranquilidade. Agora, comentando um pouquinho sobre o Clippers, na minha opinião, eles perderam mais até do que o Jazz nessa troca em específico, se eles não fizerem mais uma movimentação. Porque o Jazz perdeu no acumulado. Foi apenas várias pequenas perdas que deu uma perda gigante. Agora, nessa troca em específico, o time que perdeu mais foi o Clippers, porque eles precisam de pontuador. E a realidade é que o Norman Powell, ele surgiu na temporada passada, após várias lesões, após várias incertezas, após vários movimentos, jogadores deixando a franquia a troco de nada, que foi o caso do Paul George. Ele surgiu como uma opção de pontuação confiável ali. Um cara que você pode entregar até 25, 28, 30 minutos nos playoffs ali, que ele vai tancar de boa se ele estiver saudável. Um pontuador completo, um cara que pode criar a própria jogada, ele pode sair do drible criando o próprio arremesso, ele pode finalizar, ele tem uma bag assim de recursos de finalização muito boa. Não é um cara muito alto, nem extremamente bom na defesa, mas só que é um cara que você vê ali uma potencial segunda opção de pontuador ali bem bacana. Eu gosto bastante do Norman Powell e tudo que ele entregou na temporada passada. O cara teve um dos maiores saltos assim para um veterano, né? Ele era um sexto homem praticamente assim declarado. 2 vezes ficou em quarto na corrida de sexto homem, com 14 pontos na temporada 24, na temporada 25 veio para 21,8 pontos. Poderia ter ganho inclusive o prêmio de Most Improved Player ou tá ali nessa conversa. Então um cara que teve um crescimento como esse, esteve presente em 60 partidas, esteve presente nos playoffs, mais de 40% de arremesso para 3, mais de 80% de lance livre, 48% de quadra, 3,2 rebotes, 2,1 assistências, mais de um roubo de bola por partida na temporada passada. A única coisa que pega mesmo é que ele já tem 31 anos, tem a idade um pouquinho mais avançada, mas, mano, o que você espera mais de um shooting guard barra small forward que joga ali como sua segunda, terceira opção de pontuação? Esse cara aqui é ótimo, mano. E o Clippers, tendo em vista que eles têm um momento meio delicado ali, com a saúde do Kawhi, que é uma incerteza constante, com o James Harden, que já tá bem longe do seu prime, então ele joga mais como um facilitador e aquela opção de pontuação que a gente vai depender do dia, tem dia que ele tá matando tudo e tem dia que ele tá um pouco mais acanhado, tá só passando a bola mesmo. Se for em playoffs, jogo decisivo, quarto, o Harden some. Então, eu não via sentido você trocar uma das poucas opções de pontuador que sobraram no seu time, tendo em vista que os dois principais são jogadores com a idade mais avançada ou um histórico de lesão muito grande. E trazer o John Collins para essa equipe, eu não vejo como uma grande melhora não, para ser bem sincero para vocês. Dá para entender que eles têm ali 2 opções de pivô, né? Tem o Ivica Zubac, que jogou muito bem também na temporada passada, e agora vai ter o Brook Lopes vindo do banco. Eles têm o Derrick Jones Jr., que consegue jogar na 4. Tem como os principais nomes ainda o Harden e o nosso mano Kawhi Leonard. Tem outros 2 jogadores que eu gosto bastante do nome, que é o Chris Dunn e o Bogdanovic, só que ainda assim, eu acho que nenhum dos 2 nomes que eu citei, acho que o Chris Dunn ele é melhor defensor e um pior atacante, enquanto o Bogdanovic é melhor atacante, só que é um pior defensor, assim comparando um com o outro, não fazia sentido eles trocarem o Norman Powell neste exato momento, se eles não tiverem engatilhados com uma próxima troca. E o John Collins, né, nesse roster, ele vai depender de uma outra opção para ajudar ele a criar a jogada dele, para ajudar ele a pontuar. Ele não cria as próprias oportunidades, sabe? Então vai depender ainda mais dos armadores, né? Vamos depender ali de Ben Simmons e James Harden. Legal? Bacana? Agora, por último, vamos falar do Miami, que eu acho que pra mim foi o grande vencedor dessa troca. Porque o Miami, ele tem um gap de uma super estrela. Porque a gente tem nomes que podem ser considerados o foco desse time, mas só que nenhum deles ainda se tornou, assim, aquele nome de bater no peito e falar, velho, agora quem manda aqui dentro de quadra sou eu. Por que o Miami foi o grande vencedor, então, na minha humilde concepção dessa troca? Porque vai receber um sólido pontuador, um cara que tem um contrato que não é tão grande assim, dá pro Miami absorver sem problema algum. E agora, mesmo não tendo essa figura para ser o 0-1 dessa equipe, como eu havia comentado com vocês, o Miami tem um time sólido no contexto geral. Se você olhar o quinteto de titular, o quinteto de jogadores que estão ali performando na equipe do Miami, eu consigo identificar um problema muito menor do que eles tinham na temporada anterior com a chegada do Norman Powell. Fica um elenco mais pulverizado, aqueles caras que não tem uma figura central, um 0-1 para chamar de franchise player, mas tem um time sólido. Eu não me espantaria em ver o Miami decolando nessa próxima temporada assim, emergindo como um dos principais times da Conferência Leste, tendo em vista o leque que vai ser. Meio que surpreendendo a todos com o poder da união e da amizade, como aconteceu com o time do Indiana Pacers ano passado. Porque olha comigo nessa ótica aqui, ó, vem com o teu tio. Eles abriram espaço de 2 jogadores que estavam com a idade mais avançada e talvez ocupariam ali o espaço de um jovem jogador que pode despontar mais, que na minha humilde concepção, esse espaço ali
ali do Kyle Anderson, do Kevin Love, pode ser substituído pelo Jaime Jaquez Jr., que tem um potencial gigante. Manteve ali um quinteto titular muito sólido com, aqui é o meu quinteto que eu colocaria em quadra, né, pelo Miami. Devin Mitchell, Tyler Hero, Norman Powell, Andrew Wiggins e Bam Adebayo. Todos com duplos dígitos de pontuação, né? Inclusive 2 deles com mais de 20 pontos por jogo. E aí, vindo do banco de reservas, a gente manteria ainda Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr., Kela Ware, Pale Larson, o Pale Larson no caso como terceiro armador, e ainda Nikola Jovic. Fora as escolhas de draft que eles fizeram esse ano, que já tem gente já, como sempre, utilizando a Summer League para super reagir a uma performance ruim ou boa dos calouros, tá ligado? E eu acho que a Summer League não deve ser levada tanto em consideração assim. Eu mesmo era um cara que acabava julgando muito os jogadores pela Summer League, mas não funciona dessa forma. Então, eu fiquei bem contente com agora o time que o Miami tem na mão. Se eles tiverem paciência, assim, de jogar com esse time e tentar mais uma temporada, ver que se o Bam Adebayo vai parar de tentar tanto arremesso para 3 e começar a jogar mais lá dentro, tentando ser um pouco mais dominante com a versatilidade, velocidade e explosão que ele tem. Se o Tyler Hero vai jogar a mesma coisa que ele joga na temporada regular nos playoffs, mais uma vez, que playoffs passado ele foi muito bem, é que o time do Miami realmente não tinha profundidade suficiente para competir com os outros times do leste. Eu gostei dessa movimentação do Miami. Só que especulações apontam que Miami Heat e Clippers ambos estão de olho no Bradley Beal. Isso é preocupante porque eu basicamente não gosto do Bradley Beal, não gosto do contrato do Bradley Beal, não gosto do no trade clause. Os Los Angeles Clippers já tentou fazer ali aquela famosa barganha com os outros times da NBA e viu que o valor do Bradley Beal é tão baixo, o contrato dele é tão ruim que ninguém quer ter um cara como ele no elenco. Eu acho que a saída para o time do Suns, que tá ainda insistindo, né, nessa situação preocupante que o time tá, apesar da boa off-season que eles vêm fazendo com questão a pivôs, vai ter que começar a planejar um buyout do Bradley Beal. E aí nesse buyout, os dois times que estão em vista de assumir essa bronca do Bradley Beal, só que por um contrato de mid-level exception, que é um contrato de até 15 milhões de dólares, são Clippers e Miami Heat. Miami Heat, eu acho que usar o Bradley Beal e a sua toxicidade assim, a nível moderado, tá? Não leve pro extremo, ele não é um cara tão ruim de vestiário assim. Ele só é ruim por causa desse no trade clause aí, que deixa ele meio que, enquanto eu tenho o meu contrato aqui, eu mando na minha carreira. Então ter o Bradley Beal hoje nesse Miami, eu acho que não seria muito interessante pro time, apesar que tudo indica que eles estão tendendo para um lado como esse. Agora, pro lado do Clippers, se eles não conseguirem uma outra opção de pontuador, um outro cara para assumir a bronca em lesão de Kawhi Leonard, em dias que o James Harden some, não foi uma troca inteligente ter mandado Norman Powell mais de 20 pontos por partida, um cara assim que não tem aquele estrelismo, aquela parada de querer ter a síndrome do protagonista dentro do elenco. E eu acho que o Bradley Beal, trazendo ali para fazer um big tree com o Harden e o Kawhi, também não é algo muito inteligente, mas me parece o rumo, né, por todas as notícias e rumores que está saindo, que o Clippers está tentando tomar. Obviamente, isso é apenas especulação e eu tô aqui trazendo o meu ponto de vista sobre ela. Então, qual que é a sua opinião sobre a troca que aconteceu envolvendo 3 equipes? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Agora, antes da gente encerrar esse vídeo, vamos pro Valeu Demais? Porque eu notei que temos uns Valeu Demais e que eu estava deixando passar, mas dessa vez eu não vou deixar não. Vem comigo, vem com o teu tio que deixou Valeu Demais aqui. Fala, meu mano Guibeira, parabéns pelo trampo. Na sua opinião, qual o futuro do Ja Morant? Sai do... Não, pera, esse aqui eu já falei. Não, esse aqui eu já falei. Meu mano Rods mandou 15 birubiros. Salve, Guibeira, melhor analista de NBA do Brasil. Oh, my God. Isso aí é um título um pouco, né, um pouco difícil de eu ter, mas muito obrigado, mano. Fico muito feliz com carinho, de verdade, Rods. Que se tivesse em qualquer franquia, pouparia muitas cagadas de GMs. Alô, franquias da NBA, pode contratar o pai. Manda o contratinho, eu não sou muito caro não, viu? Eu tô aí de agente livre também nessa temporada, aí nessa off-season. Mano, veja a rapaziada falando sobre novos jogadores com muito ego. Mas alguém lembra de quando Benedict Mathurin, depois do draft, simplesmente disse que era melhor do que LeBron? Isso foi surreal. Se você puder pesquisar aí, mano, tamo junto, Guibeira. Sou o Trash Talker, nato do canal, forte abraço. Tamo junto, Rods. Cara, tem dessas, né? Tem dessas. E é interessante falar sobre ego de jogador, porque, tipo, a gente tem que ver que esses jogadores, quando chegam na liga, eles são acostumados a ser o melhor dos melhores. Tipo, o cara é o melhor do colégio que ele jogou, ele é o melhor do estado que ele jogou, no nível dele. Aí, às vezes, ele vai pra faculdade e se torna o melhor do college dele. Às vezes, ele se torna o melhor da conferência dele. E por, às vezes, motivos externos, falta de profundidade no elenco, uma partida ruim, os caras não conquistam nenhum título na NCAA. Mas, ainda assim, eles têm na cabeça deles que por onde eles passaram, eles foram os melhores. Em todos os níveis de basquete que eles disputaram até então, eles se destacaram. Então, eles acham que conseguem chegar com essa mesma moral na NBA. Isso é totalmente insanidade. Já tivemos muitos calouros que chegaram com toda a banca e foram colocados no lugarzinho deles. E teve poucos que, assim, falaram e fizeram, tipo assim, cara, bateu no peito, isso sou eu mesmo. E um deles é o próprio LeBron James com The Chosen One. O cara tatuou o escolhido no primeiro ano de NBA dele, quando ele foi apelidado, né, de o escolhido. Realmente a gente pode ver dois fatores, né? Ou o cara que tem muito ego e não tem defeitos nenhum e o cara vai ser um monstro, ou o cara vai entrar apenas para a estatística de um fala muito e faz pouco. Muito obrigado, inclusive, pelos 15 mais uma vez. Hisahiro. Meu mano Hisahiro, é isso, eu acho que é isso.
Hisahiro. Ele é Hero. Mandou 10 birubiros, muito obrigado pelos 10, meu querido. Será que se o Mavs se mantivesse saudável e com o Luka, amassa esse OKC na final? Cara, amassar é difícil, mano. Porque a gente viu meio que o potencial daquele Dallas Mavericks, com a melhor corrida que eles fizeram de playoffs desde 2011, o que eles eram capazes de fazer. Faltou um pouquinho, tipo assim, aquele famoso faltou detalhe, pô, o Kyrie Irving sumiu em muitas partidas na parte ofensiva, faltou o Luka tá mais saudável, o cara ficava cheio de band-aid, cheio de atadura, cheio de faixa no corpo com gelo, com compressão, faltou um pouco dele. Então faltou de muitas coisas. Então é difícil a gente ficar falando só sobre o mundo hipotético, que eu acho que o Mavs tinha ainda muita coisa pra trabalhar com o Luka Doncic. Só que agora eles delegaram isso pro Lakers, enquanto eles vão tentar agora, num período de 2 ou 3 temporadas, assim, julgo eu, por meio da defesa, como diz o Nico Harrison, e agora com um novo exponente, que pode ser, assim, um cara que vai passar por esse período de dar as tentativas de vencer, depois por uma reconstrução ainda na franquia, se ele for ficar por lá, que é o Cooper Flag. Mas é bem interessante a gente debater um pouquinho sobre isso, né? Muito obrigado mais uma vez, Hisahiro, pelos 10 contos, mano. Meu mano M. Pires mandou 2, muito obrigado. Fala, mano Guibeira, fala um pouco sobre o que o Knicks pode fazer em questão de técnico, porque tá dando raiva de ninguém querer treinar essa bodega. E vale a pena jogar o 2K18? É bom? Cara, o 2K18 é bom, só que o melhor 2K, na minha opinião, é o 16. O 16 é mais divertido se você quiser pegar apenas um 2K pra brincar, tipo, pela gameplay, pelo arcade game, assim, eu gosto mais do 2K16. E, mano, o Knicks já resolveu, né? Eu venho trazer aí, meio tardia, essa resposta pra você, peço desculpas, mas é porque realmente eu tava ali eu tava numa frenesia, mano, vários problemas resolvendo, assim, extra quadra, podemos dizer, e vários conteúdos atrasados que eu tava, assim, mano, com a cabeça não parando, eu só chegava aqui no estúdio pra trabalhar e, mano, criar conteúdo e gravar e tal, e já editar e já postar e já vi outra coisa, já vi outra notícia, mas eu acho que a gente resolveu de forma até que tranquila. Eu vou deixar aqui recomendado aqui em cima ou no final desse vídeo, o vídeo onde eu falo apenas a respeito sobre o Knicks e sobre o que eles fizeram nessa off-season. Caso você queira ver um posicionamento um pouco melhor meu, mas resumindo, eu acho que o Mike Brown é um bom nome. O cara já trabalhou com o Popovich na época áurea, ganhou título com o Spurs como assistente técnico, trabalhou em toda a Dynasty Warriors, fez um trabalho excelente lá no Sacramento Kings e por problemas fora de quadra também, que não é apenas problema de técnico com front office, com resultados, era um problema interno ali de coisas que não estavam sob o controle dele, como a chegada do DeMar DeRozan. A equipe ficou bem mais complicada de encaixar um elenco em volta de um jogador como o DeRozan. Eles não trazerem o mesmo resultado e acabar tendo todo aquele clima envolvendo o De'Aaron Fox, ele acabou saindo do Kings. Eu acho que não foi uma decisão também muito inteligente do Kings, mas tudo bem. A gente tá agora com um bom técnico, só fiquei meio chateado que o Knicks não tinha um segundo plano já engatilhado assim que o Tom Thibodeau deixasse o cargo. Isso me deixou um pouco preocupado, mas resolvemos. Deu bom. Alguém optou por treinar essa bagaça. Tamo junto. No ano Queda 3119 mandou 2, muito obrigado, meu querido. Salve, Guibeira, o que você acha do Scott Pippen Jr.? Muito bom jogador, muito sólido. Ele faz parte daqueles jogadores que não assumem o protagonismo de um time, mas é um bom nome pra você manter no elenco, sabe? Ou um bom nome pra vir do banco de reservas com sua primeira opção, né, sexto homem, né, mais ou menos o que o Miles McBride faz no Knicks, ou então até um jogador sólido assim pra você deixar na 1, que consegue agir ao lado de uma superestrela sem roubar o protagonismo. Eu gosto muito do Scottie Pippen Jr. Você acha que ele pode virar um All-Star ou o teto dele é mais um role player de elite? Perfeito, perfeito. Mano, você finalizou do jeito que eu gostaria de concluir. Eu acho que o teto dele é um role player de elite, mano. Só que um role player de elite, assim, de 16 pontos e 7 assistências por partida, sabe? Aquele role player de elite bom mesmo, que os times pagam 20 milha pra ter ele no time. Eu acho que o Scottie Pippen Jr. é esse cara. Meu mano Gustavo Valentim mandou 5 colas. Fala, Gui Bolas. Até rimou, cara. O que tu tá achando desses rumores de troca do Jaylen Brown? Tu acha que rola mesmo ele sair do Celtics? Que time você acha que o leva o pacote de troca e tudo mais? PS, dinheiro pra comprar carro tem, mas pra arrumar o PC, nada, né? Acaba safado. Não, eu arrumei meu PC, aqui você está me julgando errado. Todos os últimos vídeos do canal estão sendo editados e o meu PC, eu tenho que fazer depois um vídeo separado pra minha rapaziada pra contar, porque, mano, eu comprei todas as peças do meu PC. Não, pra você falar que eu não tô mentindo, mano. Pera aí. Ele veio nessa caixa, ó, de uma empresa que vocês conhecem, que eles inclusive mandaram um codiguinho pro teu pai. Inclusive, shout out to Kabum, thanks a lot, bro. Eu comprei um PC, mano, míssil, comprei um PC míssil, gastei uma grana que não poderia ter gasto. Eu tava gravando um vlog, inclusive, e deu tudo errado na hora de montar o PC. Tipo, tudo errado mesmo. Peça veio errado, peça veio com defeito, eu tive que entrar em contato pra devolver pra Kabum, e eu ainda tô com 90% do meu PC lá no cara que monta PC pra mim, e falta uma placa-mãe, que a Kabum ainda não mandou de volta. Então eu tô numa situação complicada, irmão. Vou precisar tomar um banho de sal grosso, tomar um banho de mar, ir pra praia, porque eu tô zicado, mano. Mas tudo bem, vamos voltar agora ao foco. O Jaylen Brown, acho que ele sai em algum momento, pode não ser agora, mas eu acredito
acredito que tende pro futuro do Jaylen Brown ser o protagonista em outra equipe. Ou então para ele ser o 02 de um jogador complementar a ele, tipo um armador. Tanto que eu era muito a favor da troca do Jaylen Brown pro Knicks, pra ele jogar ao lado do Jalen Brunson, mas isso pra quem é hoje do canal sabe que eu falava 2 anos atrás, não agora. E eu acho que um time que conseguiria trazer o Jaylen Brown num período assim de 2, 3 temporadas, eu vejo 2 destinos muito interessantes pra ele. Um destino que seria, na verdade, o ideal pra ele fazer a carreira e também fazer o seu nome, tipo, papo de colocar estátua na frente de estádio e tudo mais, seria o Clippers. Acho que o Clippers necessita de algum cara pra ganhar o primeiro título da franquia, pra construir um elenco em volta. O Kawhi Leonard em determinado ponto foi esse cara, mas as lesões atrapalharam. James Harden tá com prazo de validade, Norman Powell não tá mais lá. Vai precisar de um cara pra ser o 01. E na minha cabeça, se eu consigo enxergar LaMelo Ball e Jaylen Brown com o uniforme do Clippers, no momento em que eles abrirem espaço na folha salarial de todos esses veteranos. O Jaylen Brown tá no meio do prime dele, acho que ele vai ter mais umas 4, 5 temporadas de prime ainda, na minha humilde concepção. E o outro time que eu acho que também a gente pode cogitar seria a mais maneira de todas, em um mundo onde eles mantêm o Cooper Flag, que é trazer um veteranaço que complementa o Cooper Flag legal, que seria o Dallas Mavericks. Porra, Dallas Mavericks, Jaylen Brown, Cooper Flag, daqui 3 anos, eu ficaria contente, eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo de verdade. Mas é isso, meu mano, muito obrigado. Muito obrigado pelo super thanks, é nóis demais. E agora vamos para o último, meu mano Diogo Nunes. Fala, Joel Gibson. Um abraço, irmão. Grande abraço pra você também, irmão. Tamo junto, Diogo. Assisti ao jogo 4 das finais na NBA House. Achei que ia te ver por lá, mas não rolou. Se você não fosse torcedor do Knicks, qual outra franquia te cativaria a torcer mais? Abraços. Mano, eu não me lembro se o jogo 4 foi o que eu assisti no Morumbi, aí se deu azar de eu não estar lá, porque eu tava assistindo no meio da galera todos os jogos, ou se o jogo 4 a gente só não se trobou. Eu não lembro. Eu vou ter que dar uma olhada ali nos registros do meu celular, mas de alguma forma eu estava pelas Alamedas. Eu tava em SP. E se eu não fosse Knicks, provavelmente eu seria 76ers, o que me deixaria desgostoso da vida pelo Joel Embiid. Eu não gosto legal dele hoje em dia. E eu seria 76ers pelo Allen Iverson, que eu sou muito, muito fã dele. Mas existe uma grande possibilidade de eu ser Denver Nuggets. Porque teve praticamente todos os meus jogadores favoritos de determinados pontos, tá ligado? Teve um dos meus small forwards favoritos se revelando por lá. Um cara que merecia ter ganhado o prêmio de Rookie of the Year, mas a gente não vai entrar nesse mérito, que eu tô falando do Carmelo Anthony. Teve o Allen Iverson jogando lá ao lado do Carmelo. Teve o Nene Hilario, que é o meu jogador de basquete brasileiro favorito que atuou na NBA. Eu acho muito maneira a combinação de cores deles dos anos 2000, que é aquele azul bebê com branco. Eu acho linda essa combinação. Então, muito tende pra eu torcer pro Nuggets. Eu acho que Nuggets seria 01, Philadelphia 76ers 02 e um 03. Vamos colocar em ordem decrescente assim, porque eu gostei da pergunta. Algum time do Texas. Eu gosto muito da filosofia texana. Don't mess with Texas, sabe? Os caras, quando fazem coisas grandes, ganham de forma grandiosa, e quando perde muito, que é pra entrar pros livros da história. Tem essa mentalidade na rapaziada do Texas, eu acho muito maneiro. Então talvez um dos 3 do Texas, que eu acredito que poderia ser um dos 3 texanos, San Antonio e Dallas Mavericks teria um pouco mais meu apreço do que o Houston Rockets. Obviamente que o meu GOAT é o Michael Jordan, só que eu não me vejo torcendo pro Chicago Bulls, porque seria muito saudosismo. Ah, só torce por causa do Jordan. Sim, seria. Boston nunca. Lakers também não, apesar de ter passado muitos jogadores massas por lá, mas eu acho que sim, essas 4 franquias que eu ranqueei aí, ó, vamos colocar? Legal. Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Seriam 4 times aí em ordem decrescente que eu acho que eu torceria. Então é isso, meu querido. Muito obrigado de coração pelos 5 mangos. E é isso. Terminamos aqui os Valeu Demais. E se você gostou desse vídeo e tá até aqui, mano, então isso significa que você é um trash talker de verdade. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa o like. Vai estar me ajudando demais com o meu trabalho. Se quiser ajudar mais diretamente, faça como essa rapaziada. Manda um Valeu Demais, se torne um membro. Ou então só manda um hype aqui, que o YouTube tá valorizando bastante agora o algoritmo com essa nova métrica do hype. Fechou? Então eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!